Cearense fazer o toque, mas faz grande jogada pela esquerda. Olha o Matheus, chegou por ali, ficou no chão. Olha o Ceará, chegou de novo, vai bater pro gol, defendeu o goleiro duas vezes, está na rede. Duas defesas do goleiro, é gol do Ceará. Gol do Ceará no estádio Rei Pelé. Depois de uma grande defesa do Pedro, a bola sobrou para o segundo gol da equipe cearense, para colocar no fundo das redes, para fazer o segundo gol da equipe cearense. Fica difícil. 5, Fabrício é o nome da fera, tá na rede. 2 para a equipe do Ceará, 0. Ataque ali com o Fabrício, partiu na correria o Fernando, bola pra ele, Fernando vai ter pernas, Fernando no tete a tete, bateu, fraquinho, entrou! Chega na cobertura, o Benedetti vem pro ataque, o Ceará não tem outra alternativa, precisa vir pra cima, Fabrício Moura entrou na área, vem o cruzamento por baixo, o toque, o goleiro ficou, gol! Picolé, né? O Alisson, camisa 8 ali do Macapá. Informações que a gente vai apurando aqui ao longo da transmissão. Inversão do jogo. O Ceará trabalhando. Lá com o Tchela. Jogada pelo meio. Ali o Fabrício deu o rebote. A bola sobra com o Melk. Outra final. De aparecer. O Júlio é esse caso. Fez 2 gols. Assim como o goleiro do Ceará, o Matheus Costa, que fez um primeiro tempo espetacular ao Ceará. Cruzamento interceptado pelo Gambiarra, né? Ed. A gente vive no país da gambiarra, né? É assim que nascem as grandes invenções. Ó. Olha aí o João Vitor. João Vitor. Macapá pelo Amapazinho. E aí, também, né? Ganha rodagem, ganha experiência. Para esses momentos aqui, enfiada de bola. A volta aqui do banco, também do técnico Alisson, porque todo mundo tá repetindo aqui com a arbitragem. Ele recolheu o pé. Aí o árbitro chegou e disse, mas ele tocou. Então é falta. É isso. E aí o cara À frente da linha com 4 defensores. A modificação mesmo tá no time do Macapá, que mesmo sem fazer substituição, modifica ali o seu plano de jogo, o seu esquema tático. Sem posse de bola. Juninho de novo. A bola desviada no cruzamento. Vai chegar ali pelo meio o Jeremias. E a bola já tá por lá com ele. Tem 0 a 0 lá em Goiânia. A bola ali o Riquelme. Perdeu a bola o Riquelme. Na grande área tá lá o Enzo. Tocando a bola calmamente ali no ataque. O time do Ceará. Vem a chance da finalização. Defendeu o Arthur. Ele espalma. Eles por ali, vai ganhar a bola, vai colocar em cima da marcação. Tá escorregadio o campo, ele tenta nas pernas. 10 contra 10 por ali do Melk. E ali acabou fazendo falta e o primeiro amarelo do jogo. Daqui a pouquinho o Juan traz a informação, porque o Leão vem de novo e se manda pela direita. Boa jogada, carrinho por baixo na bola, limpo. Steven, vamos ao gramado, Juan. Por 2 a 0 sobre o Fluminense. Olha que bola do Tavinho na ponta. Michael Quarto ajeitou, Daniel. Tentado no drible, foi desarmado. E o Fabrício. Já sai jogando por dentro. Tenta ter a opção. Inverte tudo, agora é justamente aqui. Para a participação do Fernando. Ali estava quase sem ângulo. Então, o Anderson tem certeza que o Marcão, que é o auxiliar técnico do Fluminense, o auxiliar da... Chance clara de gol ali. Não foi só. Aí o cruzamento, segunda trave, o desvio, tá valendo o tiro por baixo.
Tocou pro Caio Rafael. Entrada na área, trabalha a bola ali, o Fabrício abrindo na ponta esquerda. O Cardoso tomou toque nos tornozelos ali, um deles já está restabelecido, voltando pro jogo agora o contra-golpe do time.